Olá, então vamos falar sobre o data mapping, um mapeamento de dados requerido pela Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Isso aqui é mais um podcast do que um vídeo, porque o documento e o seu conteúdo vai ser apresentado aqui na tela para vocês e vocês vão poder visualizar ao mesmo tempo que eu vou conversando e explicando cada tópico. Tá? O objetivo principal do mapeamento é que o colaborador consiga identificar quais são os dados que ele vai utilizar para que tome os respectivos cuidados na respectiva utilização. Para que ele entenda também a importância dele nesse processo, né? que o setor dele tem nesse processo. Então, aqui, a nível de exemplo, vou apresentar para vocês aqui algumas áreas, mas cada setor vai ter, né, vai estar contido aí algumas linhas aí do respectivo data mapping que a organização vai possuir, tá? Então, primeiro, a gente tem aí, ó, setor administrativo, tá? Aí o processo está se dividindo em RH, financeiro, aquisição, conferência de pagamentos. Aí quais são os tipos de dados? Aí vamos para o RH. Dados cadastrais, que são aqueles dados de cadastro de funcionário, de colaborador, tá? Dados trabalhistas, número de carteira de trabalho, PIS, entre outros, né? Dados sensíveis, relacionados ao respectivo colaborador, que estão relacionados a... Claro que, né, se o setor fizer a coleta desse respectivo dado, é bom deixar claro para você. Mas, como vocês viram nas outras aulas, o dado sensível no caso, partido político, sexo, religião. Então, se de alguma forma a organização ela coleta esse dado para algum tipo de processamento, então do datamap vai estar descrito aqui, tá? Dados transacionais, que são dados relacionados a transações financeiras, então conta de banco, né? Número de conta, Pix, dentre outras informações estão contidas aí. Então, aqui na quarta coluna do data mapping que vocês possuem, vocês vão ter aqui quais são os dados que o setor utiliza. Então, no RH aqui, por exemplo, você vai ter foto 3x4, vai usar carteira de trabalho, RG, CPF, endereço residencial, comprovante de escolaridade, certidão de casamento e título de eleitor, tá? Aí, dentre outros aí. Isso não vai ser diferente para os outros setores, só que cada setor vai ter suas peculiaridades. Então, por exemplo, aqui embaixo você tem que é SMS, né, que é o setor de segurança, meio ambiente e saúde, e que você vai ter aí exames médicos, que você não vai ter lá no RH. Então, já é uma outra informação, né, um outro dado que é coletado, só que isso é feito por outro setor. Então, é fundamental que você, como colaborador, entenda quais são os dados, tá? Os dados pessoais e sensíveis que você manipula, no intuito de garantir o máximo possível a segurança desses respectivos dados. Na sequência da planilha, a gente tem o volume de dados, que aí o volume ele pode ser semanal, diário, né? Então, eu estou me referindo a como é que você utiliza aqueles dados, né? Se você vai coletar ou vai processar aqueles dados diariamente, ou se vai quinzenalmente ou mensalmente. Então, vai depender muito da sua utilização do processamento. Por exemplo, folha de pagamento. Então, certamente o DP vai pegar essa informação uma vez por mês, né? Então, seria um volume de dados mensal. Uma outra etapa da coluna é a etapa do fluxo de dados. Então, que tipo de atividade é feita no setor com relação àquele dado? Então, é feita a coleta, ou seja, você pega, você recebe aquela informação, aquele dado, é feita a transferência, você pega aquele dado e passa para um outro setor. É feito inferência, ou seja, você gera, por exemplo, um indicador baseado naqueles dados que você coletou. Isso é o que a gente considera inferência. Enriquecimento do dado, você está incluindo maiores informações naquele respectivo dado. Então, se é feito um enriquecimento, também vai estar claro aqui, está dito aqui. As tecnologias que você está utilizando, né, com relação ao processamento daquele dado. Então, acesso à informação via Ndesk, aplicativo. Aqui embaixo, diariamente, você vê o Venio. Então, que certamente é outra aplicação da organização. Então, se você usa qualquer tipo de tecnologia, TOTOS, armazenamento em nuvem, então isso vai ser dito, isso vai ser
descrito aqui. Aldenise, para que esse datamap? Mais uma vez, gente, é bom deixar claro. Primeiro, para orientar o colaborador que está usando o dado. E segundo, no caso de um vazamento, fica mais fácil de identificar, né, onde é que aconteceu aquele vazamento, né? Em que etapa do processo, em que atividade. Bom, e a quarta coluna aí nós temos o local de armazenamento. Lembrando que essa não é a quarta da planilha como um todo, né? Porque vocês estão com a planilha toda aí. E aqui eu estou mostrando pedaços da planilha. Então, se é um arquivo físico, se é um arquivo digital, onde é que está sendo armazenado, né? Esse respectivo dado aí que você precisa. Está na contabilidade, está no terceiro, está no operador. Onde é que está o dado? Seja físico, seja dado digital. O físico, a localização física, o digital, o endereçamento, né? O endereço para que você alcance aquela respectiva informação, aquele respectivo dado. Aí na sequência nós temos a origem dos dados, tá? Que essa origem, né? Ou seja, de onde foi que você captou. A gente tem como exemplo aí a coleta física, né? Entrega feita pelo colaborador, coleta digital, enviado por e-mail, dados, por exemplo, para recrutamento e seleção. Né? Então isso pode chegar via cadastro, está no site da organização ou via e-mail, ou pode ser entregue fisicamente na mão da pessoa do setor. Né? Campanhas de marketing, tá? Caso o dado seja utilizado para alguma determinada campanha, isso vai estar descrito aqui. Você vê que não está como não aplicado porque a organização não utilizaria. Mas, por exemplo, uma coisa bem interessante seria a imagem do colaborador. A imagem do colaborador é um dado sensível. Então, se o colaborador, se a organização ela tira uma foto e quer fazer uma campanha, né, de final de ano, por exemplo, o colaborador ele precisa dar a ciência, precisa testar o uso da imagem dele para aquela determinada atividade. Tá? A outra próxima coluna que vocês estão vendo aí é o compartilhamento de dados com parceiros. Então, esses parceiros seriam os respectivos operadores que recebem o dado para realizar o tratamento. Então aqui a gente tem, por exemplo, escritórios de contabilidade, né, que vão receber o dado pessoal fornecido pela empresa. A gente tem colaboradores, pessoas jurídicas, terceiros, né, que atuam em nome da organização e que recebem o dado, precisam do dado para utilização. Escritório de contabilidade para realizar os respectivos processamentos, que também vão precisar. Clínicas médicas conveniadas. Aí a gente entra naquela situação lá do exame médico que a gente conversou, né, anteriormente. Então, quais são essas clínicas? Aldenise, para que eu identificar quem são esses parceiros com quem eu compartilho dados? Porque o parceiro ele precisa ser corresponsável, ele precisa garantir a integridade e a segurança desses dados. Então, ele deve acordar junto com o controlador, que é a empresa, tá? Essa respectiva forma de tratamento e as condicionantes que ele vai precisar ter nesse tratamento. E aí, como condicionante, eu vou dar um exemplo de uma, que seria garantir não só garantir, na verdade, a confidencialidade dessas informações, né, que ele precisou resgatar para poder executar aquele respectivo serviço. Então, geralmente é criado um documento e é compartilhado entre controlador e operador esse termo para que garanta que o processamento do dado seja feito da melhor maneira possível, com corresponsabilidade entre ambas as partes. Aí você vai ter também uma coluna que é de empresas coligadas. Tá? Então, essas aqui seriam algumas empresas que, por exemplo, outros CNPJs de um mesmo grupo, que compartilham entre si informações pessoais, dados sensíveis. Tá? Então, isso tem que estar claro aqui. Principalmente se houver transferência internacional de dados, porque existem critérios específicos na lei geral que devem ser obedecidos. A localidade do tratamento de dados, onde é que esse dado está sendo tratado, certo? Então, se a organização ela possui mais de um endereço, então tem que estar citado aí Pernambuco, São Paulo, Piauí, seja lá qual for a localização, tá? E se houver transferência internacional de dados. A grande sacada é o seguinte, que muita gente acha que não existe essa possibilidade, né, de transferência internacional de dados, mas existe sim. Quando você usa o Google, quando você usa o WhatsApp, por exemplo, automaticamente você está jogando essa informação numa plataforma que não está localizada no Brasil. E fazendo isso, você está fazendo a transferência internacional de dados. Então é fundamental que seja identificado, certo? Onde
de que maneira, né, ocorre essa transferência internacional de dados aí. A gente sempre pensa num vazamento, né? Então, por exemplo, se ocorrer um vazamento de dados de uma lista de colaboradores que foi compartilhada via WhatsApp, por exemplo, é fundamental identificar que a falha, a tomada, né, de um hacker, por exemplo, que invadiu o sistema, foi feito via aplicativo. Então, por isso que é fundamental identificar aqui, caso ocorra, né, essa respectiva transferência. Aí nós temos na sequência, na planilha, a base legal, que seriam legislações que estejam relacionadas à proteção de dados. Então, a gente sabe que a principal, né, 3.709, mas existem outras, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor. Então, em algumas cláusulas, eles vão tratar desse respectivo tema. Então, qualquer legislação que esteja relacionada, é necessário que seja identificado aqui, tá? Na sequência, a gente tem a política de privacidade, na verdade, indicando a existência dessa política, que vai determinar para a organização como um todo quais são os cuidados que a organização possui na tratativa desses respectivos dados. Essa política tem que estar de acesso a todos, né, e tem de ser do entendimento e conhecimento de todos os colaboradores. E na terceira coluna dessa apresentação temos aí os dados de menores de idade, que são específicos aí, tem uma tratativa peculiar, então por isso aparece aí nessa próxima coluna. Então, tem dados de menores de idade, tem sim nome completo, data de nascimento, CPF, certidão de nascimento, quais são esses dados, né? Então isso vai estar ilustrado aqui nessa respectiva coluna. Geralmente isso daqui vai ficar muito direcionado, né, para departamento pessoal, por questões trabalhistas e benefícios relacionados à quantidade de filhos, né? Basicamente é isso. No que tange a retenção e extinção dos dados, tá? É necessário indicar, ou seja, vai estar indicado nessa coluna, e por isso que agora, bastante atenção para você que é colaborador da organização, porque você vai conseguir visualizar o período, tempo de armazenamento e como aí esses dados, né, eles vão ser extintos. Então aí eu vou para a segunda linha dessa coluna, você vai ver aí, ó, e-mails de servidor, fica por tempo indeterminado, certo? E se aplica algum dado à classificação de obsoleto. Caso seja identificado como obsoleto, o arquivo, o dado, ele pode ser descartado, tá? Pela organização. Essas imagens que estão aparecendo, gente, na tela de vocês, a gente fez uma restrição, um corte do texto de forma proposital para que não seja identificada a empresa ou a organização que possui essa planilha. E também que não se perca também o nível de entendimento, o conhecimento a respeito da coluna. Então vocês vão perceber aí que alguns não estão completos, mas foi proposital, tá? Então vou pegar um outro exemplo de retenção e extinção de dados, vamos para a última coluna. Ó. Os arquivos de SST são armazenados em arquivos e permanecem por 20 anos após o tempo determinado. Os dados são extintos utilizando fragmentadora. Então são dados físicos, então esse dado ele vai lá para a fragmentadora e sai descartado após esse período aí. Geralmente esse tempo de retenção ele está relacionado a algum item da legislação, tá? Por exemplo, o perfil profissiográfico previdenciário, que eu acho que requer, se não me engano, 20 anos. Então existem outros também que têm algumas legislações que estão relacionadas. Bom, na próxima coluna a gente tem segurança da informação. Então quais são os cuidados que a organização possui hoje para evitar qualquer tipo de problema, tá, no manuseio desse respectivo dado. Então, percebam aí, ó, na última coluna que a gente tem aí, na última linha, tá, dessa imagem, que a gente tem servidor, o acesso é irrestrito, físico, pastas por nome de obra armazenadas no arquivo da empresa. O HD será descaracterizado após formatação. Vale salientar que na verdade o texto ali é restrito, tá, gente? Não é irrestrito. Então, restrito a quem tiver no setor, né, digamos assim, tá? Então, tem pasta por nome armazenado, né? E no caso em HD, você pode ter outras proteções que são firewall, né, de rede, antivírus, dentre outros, que poderiam estar citados aqui também. E, no caso, após o descarte, a descaracterização, que é um problema muito sério. Muitas organizações não têm pensado nisso. Pegam o HD simplesmente e descartam, dão seu respectivo destino, geralmente para reciclagem, mas sem realizar a descaracterização que realmente corromperia os dados para que ninguém mais tivesse acesso.
Então, qualquer ação de segurança da informação para proteção vai estar dito aqui. Por isso, você, como colaborador, tem que prestar uma atenção especial aqui, porque o acesso ao físico, a garantia da proteção é sua. Então, você precisa identificar aqui qual é essa garantia da proteção que você vai precisar ter, tá? E cumprir o que está descrito aqui, tá? Já o eletrônico, o cuidado, ele, por ser digital, né, geralmente fica sobre a responsabilidade da tecnologia da informação da respectiva organização, você como colaborador, pelo menos, atendendo, né, ao que se requer. Bom, direito do titular. O titular do lado do dado, vamos pegar aqui a última linha também, ó, o direito de alteração é dado ao colaborador em qualquer tempo. No tocante à exclusão, é dado ao colaborador desde que não afete os dados do arquivamento legal. Ou seja, segundo a Lei Geral de Proteção de Dados, tem que dar o direito para exclusão e alteração. Só que, para exclusão, existem algumas peculiaridades. Então, por exemplo, se a lei define que você deve armazenar o dado de um colaborador por uma questão legal e trabalhista, você não vai poder excluir aquele respectivo dado. E é por isso também que a gente vê aquela coluna anterior lá, certo? De legislação relacionada àquele respectivo dado. Porque precisa haver um alinhamento entre a Lei Geral de Proteção de Dados e essas leis complementares que vão requerer, por exemplo, que haja um armazenamento por um tempo determinado, tá bom?